Estás muito elegante. Glória a Deus. Isso é produto da esposa, óbvio. Homem não sabe se arrumar, né? Parabéns, Fernanda. Vamos ficar em pé e vamos iniciar os nossos estudos. Amém? Como você está vendo, a igreja está investindo em novos valores. Nascimento já é pastor. Selma é pastora. Eu sou pastor. Cícero é pastor. Então, Mota pastor, Elias pastor. A gente já prega, já tem que botar essa moçada, né? Essa moçada. E eles vão desenvolvendo. Mal viram, eles já são capturados pelo Espírito. Mal viram, já estão fazendo a obra do Senhor, né? A gente tem que pensar lá na frente, né? Nascimento. Glória a Deus. E Sonson é um desses meninos que a igreja está investindo. Nasceu aqui, cresceu aqui. Tem uma história fantástica do Sonson. Vocês se lembram do filho do Alex? O Jonathan. Sonson tinha 4 aninhos. O filho do Alex, 3, 4 anos. Gente, o filho do Alex, espoleta. Ele saía da igreja, na igreja lá em cima, saía correndo e derrubava toda e qualquer criança, que era fortão. Aí ele foi tentar derrubar o Sonson. Ele só bateu e voltou. Eu vi essa cena. O Sonson olhou para o Edilson e disse: eu não fiz nada não, papai. Foi ele que bateu e voltou. É que um dia o filho do Alex ia encontrar alguém mais forte que ele, não é verdade? E encontrou. O Sonson, não esqueço disso nunca. Cresceu na igreja, filho de um presbítero, amém? Filho de uma diaconisa e com um futuro espiritual muito bonito pela frente, meu filho. Vai estudar a palavra. Estamos te dando tempo para isso, porque depois que Jesus chama, aí já era, não tem mais tempo não. Vamos orar abençoando. Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Nós, Senhor, sabemos que ele já se preparou. Não vamos colocá-lo em tuas mãos, porque ele já está. Mas eu quero te pedir pelo meu coração, coração do meu irmão que aqui está. Sim, prepara o nosso coração para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos. Fala conosco. Usa o teu servo. Amém e amém. Sonson devagarzinho, alimentando a gente, que a gente está com fome. Sente-se, meu amado irmão. Abra já na página de número 66 e vamos aprender muito essa manhã. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Motivo de muita alegria, né? Estar aqui mais uma vez. Acho que agora um pouco menos nervoso do que a primeira. Mas é com muita alegria que a gente compartilha com os irmãos uma lição, mais uma lição aqui da Bíblia, da nossa revista, né? Desde já eu quero parabenizar ao autor, que é o evangelista Rafael Oliveira, lá de Ceilândia. Parabéns pela revista, pelo que ele escreveu, pelos comentários. Realmente é uma revista muito enaltecedora para a nossa fé, para a gente aprender, né, sobre os reis. Até costumo falar com a Fernanda que estudar o Velho Testamento é muito bom, porque quando você estuda o Velho Testamento e você começa a estudar a história em si, você vê como a Bíblia se encaixa na história secular normal. No Império Assírio, no Império do Egito, no Império Babilônico. E hoje vamos estudar ali o rei Josias, com o tema Um Rei Piedoso. E eu queria que os irmãos abrissem a página, como o pastor Gideon já disse, na página 67, e vamos ler o texto áureo. Diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Esse texto está lá em 2 Reis 23, 25. Bom, a história de Josias a gente vai encontrar tanto em 2 Reis 22, a partir do capítulo 22, e também em 2 Crônicas, a partir do capítulo 34.
Josias, irmãos, ele começou um reinado muito novo, muito novo. Ele teve ali seu pai Amon, que reinou pouquíssimo tempo, somente por 2 anos. E antes dele, seu avô Manassés, como vai ser falado hoje à noite, ele teve um reinado muito extenso. Manassés, se eu não me engano, foi um dos que reinaram mais tempo entre todos os reis de Judá. E quando acabou o reinado de Manassés, todo mundo a gente já sabe por alto, mas o Alex vai estar explicando hoje à noite, que o reinado de Manassés foi totalmente terrível. Manassés era um assassino, Manassés era totalmente ruim. Totalmente ruim. Não fez nada que Deus aprovasse. E logo depois que ele morreu, assumiu Amon, seu filho. Amon, em vez de seguir os conselhos, no final da vida ali, Manassés, ele se converte a Deus, se arrepende dos seus pecados. E Amon, por mais que tenha visto toda essa cultura de seu pai, ele também permaneceu no mesmo erro de seu pai. Tanto que seus servos, Deus permitiu que seus servos fossem até lá e matassem o próprio rei Amon. Então a gente vê que os servos já não estavam contentes, provavelmente já eram servos que vieram da linhagem de Manassés, que já estavam vindo ali dos serviços prestados a Manassés, e quando receberam Amon com o mesmo intuito de Manassés, não pelo seu arrependimento no final, não pelo que ele fez ali no final, viu que Amon ele fez tudo de ruim, continuou os pecados, continuou a fazer as mesmas práticas do seu pai. E aí Deus permitiu que ele fosse morto pelos seus próprios servos no seu próprio reino. E Amon tinha um filho chamado Josias. Seu filho ele assume com 8 anos de idade. Ele era muito jovem, muito jovem. Com 8 anos de idade, os servos, provavelmente o povo que prestava os serviços aos reis ali, instituíram Josias como rei, justamente porque não poderia sair da linhagem de Davi. Então, Josias era o próximo da linhagem de Davi. Então, ele é instituído com 8 anos de idade. E na introdução, a gente vai estar lendo aqui, fala assim, nesta lição, estudaremos sobre a vida de Josias, um rei cujo bisavô Ezequias, mesmo sendo muito jovem, ele decidiu buscar o Senhor e realizou uma reforma espiritual profunda e necessária na terra de Judá. Assim sendo, o objetivo dessa lição é apresentar a piedade de Josias, o seu encontro com Deus através da palavra e o zelo que ele tinha pela obra do Senhor. Antes de falar um pouquinho de Josias, eu quero só situar os irmãos desse período que Josias assumiu o reino, que era sobre o Império Assírio. O Império Assírio era, se eu não me engano, ele é o império que teve mais importância no mundo. Ele foi o maior império. O que a gente conhece como império hoje, a palavra império veio a partir do Império Assírio. Ele foi um império muito grande, de extensão gigantesca, e o rei da Assíria na época de Josias era o rei Assurbanipal. Ele foi um dos reis mais importantes do Império Assírio. Ele foi o que mais estendeu terras naquela região. Tanto que ele foi até próximo do Egito, além de Judá. Então ele chegou a tomar parte do Egito. Não ficou, o exército dos assírios não ficaram muito tempo ali na região do Egito, porque ficavam muito longe de Nínive, que era a sua capital na época. Então, como os recursos para transportar e comunicação com os exércitos longínquos, né, ali de terras longes, ficava difícil, acaba que, querendo ou não, as suas forças militares ficam fracas, são fraquejadas. Então o Egito chegou a tomar as terras de novo, mas a extensão do Império Assírio foi muito grande, muito grande. Então ele é como se fosse, vamos trazer um mapa na sua cabeça, assim, eu não cheguei a trazer um mapa para mostrar para os irmãos, mas é como se fosse, Judá era como se fosse o DF no meio do Goiás, que o Goiás inteiro era o Império Assírio. Então o Judá era muito pequeno, no meio de um império gigantesco. Então, esse rei, ele reinou de 669 a.C. até 631 a.C. E o reino de Josias, deixa eu até pegar aqui, eu anotei, ele começou em 640 e terminou em 609 a.C. Então, Josias ele reinou justamente nesse período que o rei Assurbanipal assumia, ele ficava ali no trono da Síria, era um rei extremamente maldoso, extremamente cruel. Ele
tinha sua devoção aos deus Assur, e esse deus Assur ele pregava que todos que eram contrários à sua fé eram praticamente, deveria ser eliminado. Basicamente era isso. Se você não se rendesse aos nossos pés, você tinha que ser eliminado. E toda a história que a gente já sabe que os assírios eram ruins, os ninivitas eram ruins. Empalavam, degolavam, rasgavam pessoas ao meio. Eles eram extremamente ruins. E Josias, quando chega a assumir o trono, eu tento me colocar no personagem e penso assim, naquela região, eu estava no meio do Império Assírio, eu tinha um Deus que tinha que pregar contra o Deus do Império Assírio, e eu tinha que fazer por onde? E Josias, quando ele assume o trono, a maior dúvida que eu fiquei pensando foi assim, cara, quem falou para Josias que servir a Deus era o correto? Sendo que ele vinha de uma linhagem de Manassés e Amon, que era totalmente cruel, totalmente contra os costumes de Deus, totalmente idólatra. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, quem é que explicou isso a Josias? Ele com 8 anos de idade, ele começou a servir a Deus, ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, como a palavra diz. E quando eu penso nisso, eu penso assim, pode ser que os seus servos, os mesmos que rejeitaram Amon e mataram Amon, tenham ensinado isso a Josias, né? E realmente colocado ele ali no caminho correto. E Josias seguiu em fazer o que era certo aos olhos de Deus. E aqui no ponto 2 da revista, o reinado de Josias, ali no 2.1, eu vou ler com os irmãos e a gente dá uma pincelada depois. Fala assim, ó. A Bíblia descreve quem era o rei Josias. A Bíblia o descreve como um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu antepassado, e não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Josias começou a reinar com 8 anos de idade, e aos 16 começou a buscar ao Senhor e a reformar a nação, e a eliminar a idolatria. Ele restaurou o templo, encontrou o livro da lei, celebrou a Páscoa e tentou fazer trazer o povo de Judá de volta a Deus. Durante um período em que viveu, o rei Josias buscou o Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, em obediência a toda a lei de Moisés. Então, como eu disse, irmãos, verdade. Isso. Exatamente. Esse mapa eu tinha até em casa, eu esqueci de mandar para o Davi. Obrigado, Davi. Então, irmãos, até para ver ali, ó, o Império Assírio, todo esse verde claro ali, foi o que mais expandiu, exatamente. Foi o que ele tentou, eles expandiram, e o grande responsável foi justamente esse rei Assurbanipal que eu falei, que ele foi o que mais tempo ficou no trono, ficou 38 anos no trono da Síria, e ele expandiu todo esse território verde. Davi, sobe só um pouquinho, que a gente vai ver ali que era justamente a extensão, quer dizer, desce um pouquinho, desculpa. Onde tem o Egito, a gente vai ver que ele passa por Judá, onde Judá está amarelinho ali no meio, ó, e o Egito está mais à esquerda do seu vídeo. É onde ele conseguiu chegar. É muita terra, é muita terra. Exato, o verde, como o pastor Gideon está falando ali, o verde escuro ele é só o início. Pode voltar o zoom, Davi? A gente vai ver que Nínive, ele fica ali na Mesopotâmia, né, que é entre os rios Eufrates e Tigre. Dá só um zoom para a gente, fica ali nessa região verde, Davi. Ali, ó, o ponto vermelho ali é a capital, Nínive. Então, olha de onde eles saíram para conquistar terras. E os assírios eram eles eram assim. Chegavam numa terra, por exemplo, como eles fizeram com Samaria, eles chegavam numa terra, destruía toda a cultura local e exilava o seu povo e deportava o seu povo para a Síria, para Nínive. Então é muito fácil destruir uma cultura fazendo isso. Você remove o povo daquele local, remove o povo daquelas terras, colocam povos novos, com novos deuses, colocam naquele local e acaba com a cultura daquele local. Então, o Reino do Norte, como a gente está estudando, o Reino do Norte ele foi totalmente exilado dentro da Síria, dentro de Nínive praticamente. Então, todas aquelas pessoas eles foram levados para lá e ficaram poucas pessoas realmente de Israel
naquela região. Então, o Império Assírio ele era exatamente assim. Eles chegavam, destruíam, matavam. Os que sobravam, eles exilavam o povo, retiravam daquelas terras e colocavam os seus próprios povos com seus deuses para adorar aquele local. Tanto que a própria Bíblia fala que quando aconteceu isso em Samaria, abrindo esse parênteses, quando foi destruída aquela terra e removido aquele povo, quando começam a adorar com outros deuses naquele local, Deus fica muito enfurecido e nada dava certo naquele local. A malandragem do povo assírio foi o seguinte: não, adora o povo daquela terra, mas também adora outros deuses. Então era uma adoração mista ali, e Deus não se agradava disso. Tanto que a gente vê que Deus realmente ele abre mão do povo do Reino do Norte. Então, voltando à lição, irmãos, como a gente já citou aí os irmãos sobre a Síria, Josias ele estava no meio dessa bagunça que era essa expansão da Síria. Então, quando a gente fala que toda essa questão de Manassés, do seu avô Manassés, do seu pai Amon, chegando até Josias, isso foi o que eu estava comentando com os irmãos, é o que me espanta, que como Josias chegou a ter essa ideia com 8 anos de idade, que servir a Deus era o correto. E a Bíblia não fala isso, mas eu tenho para mim que realmente foram os servos, os mesmos que mataram Amon, que não aceitaram a idolatria de Amon, que trouxeram Josias ao caminho correto, colocaram Josias no caminho correto. Amém? Então, quando a gente vai para o ponto 2.2, e a gente vai falar exatamente dessa questão de uma criança no trono. Isso, página 68. No ponto 2.2. Eu vou ler com os irmãos. A gente vai ler a revista inteira hoje, irmãos. É bem curtinha a lição. A gente vai ler e depois eu vou comentar em cima. Diz assim: após a morte de Manassés, seu filho Amon começou a reinar com 22 anos de idade. Amon, por sua vez, acompanhou de perto a história vivida por Manassés, seus graves pecados, o castigo sofrido por Deus e o seu arrependimento, conversão e restauração. Mas ao invés de temer ao Senhor, pois o contemplou com os próprios olhos sua bondade e misericórdia, Amon decidiu imitar a vida pregressa do seu pai, como já havia falado, né? E provocou a ira divina ao praticar a idolatria. Por causa disso, Deus permitiu que ele fosse assassinado pelos seus próprios servos dentro do seu palácio. Ele tinha tudo para ter um reinado longo e abençoado, mas por causa da sua rebeldia, seu governo durou apenas 2 anos. Assim, Deus o substituiu por seu filho Josias, com apenas 8 anos de idade, para que não faltasse um descendente de Davi que ocupasse o trono segundo a promessa divina. Então, como eu disse, né, a gente já leu essa parte aqui e foi o que eu acabei de falar. Amon realmente ele não quis olhar ali a parte final da vida de seu pai, que teve esse arrependimento, voltou para suas terras, mas preferiu seguir justamente a idolatria que seu pai havia aplicado durante, se não me engano, 55 anos de reinado ali de Manassés. Deus estava extremamente furioso com o povo de Judá, irado com o povo de Judá. Foram 55 anos de pecado, idolatria. E o pior de tudo era que Manassés ele derramou o sangue que a própria Bíblia fala que encheu Jerusalém de uma ponta a outra. Manassés foi extremamente assassino, extremamente, uma palavra até comum que está hoje em dia, genocida. Então ele foi realmente muito ruim para a nação de Judá, para o povo de Judá. Não estamos estudando Manassés hoje, vamos dar um spoiler, né, hoje só. Para o que o Alex vai trazer hoje à noite. Mas, voltando a Josias, aqui a gente vai pular para o ponto 3 da lição, porque eu quero falar da morte de Josias somente no final. E um ponto, irmãos, até eu tinha esquecido de comentar com os irmãos. A gente lê o texto áureo, e se a gente prestar atenção, o texto áureo, a gente falou que antes dele nem houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Eu li esse texto, a Fernanda tinha até comentado que a Bíblia relata quase a mesma frase a Ezequias. Antes de a gente entrar no ponto 3, eu quero abrir esse parênteses.
Se a gente for lá em 2 Reis 18, 2 Reis 18, capítulo 18, versículo de 5 a 6, tem exatamente essa frase, esse versículo falando assim: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os reis, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Essa palavra foi dita sobre Ezequias, sobre o rei Ezequias. É quase igual o que foi dito a Josias, sobre Josias. Então, só que a gente pega para analisar, Ezequias era seu bisavô, né? Era bisavô de Josias. E quando a gente analisa, a palavra dita sobre Ezequias fala que ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante. Então, o que trata sobre Ezequias é sobre a confiança. É sobre a confiança dele. Quando a gente estudou com Jesuá, quando o Jesuá estava aqui falando sobre o rei Ezequias, a gente viu a confiança do rei Ezequias quando ele estava ali cercado pelo Império Assírio, pronto para ser tomado. Ele ora a Deus, confia em Deus, e para mim é uma das passagens mais impressionantes. Numa noite, Deus manda seu anjo e mata 185 mil soldados. Irmão, 185 mil soldados é quase que a população do Valparaíso inteira. Numa noite. Acordaram de manhã no outro dia, só havia cadáveres. A confiança do rei Ezequias em Deus era realmente fantástica. Quando ele traz essa palavra parecida para Josias, ele já fala que é a questão da sua conversão, das suas forças, que ele adorou a Deus de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, e que realmente não se levantou outro igual. E aqui é realmente o que ele entregava, o Josias entregava do seu coração. A gente vai ver durante a lição que Josias ele foi um cara um rei que conseguiu levar a adoração a Deus a todo o povo de Judá e a alguns remanescentes que ficaram de Israel ainda. Então realmente Josias ele serviu a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É o que diferencia essa frase com esse texto com o texto de Ezequias. Então, voltando lá para o ponto 3, a gente vai falar da vida piedosa de Josias. Foi quando ele começou a limpeza ali do templo. A limpeza também ali de idolatrias, dos ídolos, né? Começou a purificar a cidade ali de Jerusalém. Então diz assim, ó, lá no ponto 3.1, lá na página 69, irmãos. Isso, página 69. Ali no finalzinho da página, diz assim, ó, a vida piedosa de Josias. Aí no 3.1 fala, começando a limpeza. A gente vai ler esse ponto e vamos comentar um pouco. Diz assim, aos 20 anos de idade, Josias começou a purificar a cidade de Jerusalém, o território de Judá e parte de Israel. Ele destruiu todos os ídolos e santuários pagãos, despedaçando-os até virar pó, e o espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifícios. Em seguida, Josias mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém, conforme uma profecia a seu respeito 3 séculos antes dele nascer. Isso é uma prova de que Deus não age na base do improviso, mas seus projetos em nossas vidas ocorrem antes mesmo do nascimento. Então vamos comentar esse ponto 3.1. Josias, quando ele começa essa limpeza, essa purificação do templo, assim como diz lá em 2 Crônicas 34, de versículo 3 ao 7, ele começa a derrubar vários templos de adoração, vários postes ídolos de adoração a Baal, a outros deuses que haviam ali dentro da região de Judá, instituídos ali por Manassés. Amon tentou, acho que Amon nem chegou a levantar, o cara teve 2 anos só pegou rabeira com o pai. Mas
tudo aquilo que foi construído por Manassés de adoração a outros deuses, casas de prostituição que faziam adoração a outros deuses, altares que matavam crianças ao deus Moloque, tudo aquilo que era de errado, tudo aquilo de idolatria, ofereciam sacrifícios humanos ali a outros deuses. Josias ele começou a fazer essa limpeza. E isso ele, se não me engano, a partir dos 16 anos de idade, ele começou a ter essa ideia, ele começou a fazer essa limpeza. Isso é o que me chama a atenção, porque, e aí eu trago para a questão da nossa juventude, né, dos nossos jovens aqui da nossa igreja. Não espere realmente ficar velho para fazer as coisas. Com 16 anos de idade, Josias ele começou a fazer um movimento muito grande, como rei ali, de derrubar tudo que era poste ídolo, tudo que era adoração a outros deuses. E aquilo que eu falei, ele foi realmente na ideia, talvez de seus servos colocaram na cabeça dele, e falou assim, o Deus de Israel é o Deus correto. A gente deve servir ao Deus de Israel dessa forma. Porque ele até então não tinha nada de onde se espelhar. Então eu imagino que os servos ali falaram para Josias, e Josias seguiu essa ideia. E ele falou, se o Deus de Israel é o correto, então vamos começar a destruir tudo que não é o correto aqui. E na minha cabeça, a gente está servindo ao Deus de Israel, que eram os princípios de Davi, que foi instituído por Davi. Então ele começou a destruir esses deuses, começou a andar muito, e quando a Bíblia fala que ele serviu a Deus de todas as suas forças, é onde eu coloco, é onde eu vejo aqui na verdade, que Josias conseguiu servir a Deus justamente quando a gente fala de força, e é força física mesmo, porque ele andou muito, e ele peregrinou muito fazendo essa derrubada de ídolos. Ele andou por toda Judá, foi até o Reino do Norte, partes do Reino do Norte, derrubou alguns ídolos também, foi até Betel, e aí é onde tem a profecia dele, que a gente vai estar lendo aqui, que é uma profecia muito interessante, e ele viu essa profecia, que é uma profecia que foi dada há 300 anos atrás, se cumprir na vida dele. Então, quando ele recebe essa missão, a gente vai ver que lá em 1 Reis 13, de 1 a 3, a gente vai ver a profecia que foi dada a Josias. Os irmãos podem estar abrindo comigo, 1 Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 3, que foi a profecia dada ali na época do rei Jeroboão, que era justamente na época, se não me engano, ele estava levantando ali o bezerro de ouro para adoração, e Deus deu essa profecia falando sobre Josias. E diz assim, deixa eu só achar aqui, 1 Reis, capítulo 13, versículo de 1 a 3. O título, inclusive, desse capítulo, pelo menos a minha Bíblia aqui, que é a Almeida, ele fala assim, um profeta prediz contra o altar. Fala assim, irmãos, eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal do que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Então essa era a profecia, há 300 anos, sobre essa ação de Josias, 300 anos depois. E Josias viu essa profecia se cumprir. Só que até então Josias não sabia de nada. Até então Josias não sabia de nada. Essa profecia, ela estava escrita, mas até então, simplesmente Josias cumpriu a profecia que foi dita. Por isso que o autor da nossa revista, ele fala que os projetos de Deus em nossas vidas ocorrem mesmo antes da gente nascer. No finalzinho ali do ponto 3.1. Então, quando Josias ele chega a Betel, ele faz exatamente isso. Ele vê o bezerro,
ele derruba tudo, pega ali, Josias foi muito sagaz ali no que ele fez, porque todos os templos que ele derrubava, tudo aquilo que ele chegou a quebrar e destruir, e virar pó, virar cinza daquele local, ele profanava, justamente com as tradições daqueles outros deuses. Então eles pegavam os ossos dos sacerdotes daqueles deuses, retiravam, exumavam, queimavam em cima e espalhavam na terra inteira. E isso era um sinal de profanação àquele local. Aquele local nunca mais deveria ter adoração àquele Deus. Então, quando ele chegou a Betel, ele fez a mesma coisa. Pegou os sacerdotes, exumou, tirou, queimou sobre o altar, espalhou as cinzas. Então, teve todo esse... Ele profanou aqueles locais de adoração. E foi quando ele viu também o túmulo do sacerdote que fez essa profecia para ele. E ele deixou aquele túmulo intacto. Então, a gente vê que a expansão de Josias sobre a derrubada de ídolos foi muito grande. A ação dele, a força dele para mover isso, mover seus exércitos, moverem seu povo, para fazer essa derrubada de ídolos contra a adoração, contra o Deus de Israel, era muito grande. Então ele realmente agiu com todas as suas forças. E aí lá no ponto 3.2, começa a reparação do templo. Logo em seguida a gente vai ler que ele fala justamente sobre a reparação do templo. E só um parêntese, se eu não me engano aqui, irmãos, eu estava dando uma pesquisada, o templo ele não era reparado desde o rei Jotão, há quase um século atrás, mais ou menos um século atrás do tempo de Josias. Então, o templo ele realmente ficou praticamente 100 anos aí sem uma reparação. Quando Josias termina de fazer toda essa demandada de quebrar todos os postes de ídolos, de retirar ídolos, retirar os próprios ídolos do próprio templo de Deus ali, ele começa a reparar o templo. E ele fala, vamos falar assim, ó, a gente vai ler o texto que está na revista, no ponto 3.2, a reparação do templo. Diz assim: de fato é impossível amar a Deus e desprezar a sua casa. De acordo com a Bíblia, quem ama o Senhor não suporta ver o templo em ruínas. Por essa razão, aos 26 anos de idade, Josias iniciou uma reforma minuciosa na casa do Senhor. Tudo ocorreu de forma organizada, o povo trouxe as ofertas, os guardas do templo recolheram o dinheiro, os encarregados compraram o material e pagaram os trabalhadores, e o sumo sacerdote executou as instruções do rei. O resultado final foi um sucesso, pois todos contribuíram na obra de Deus com amor, generosidade, dedicação, honestidade e fidelidade. E aqui esse pequeno pedaço da restauração, da reparação do templo, o que me chamou mais atenção no texto bíblico, se encontra lá em 2 Reis, capítulo 22, 7. Se os irmãos quiserem abrir, fala justamente sobre essa parte da reparação do templo. Essa parte da reparação do templo, ele trata ali justamente do capítulo 22, dos versículos de 3 a 7 de 2 Reis. Mas a gente vai ler só o versículo 7, que é o que mais me chamou a atenção aqui. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó: porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Irmãos, eu fiquei pensando nessa palavra, e eu fiquei pensando justamente nos meus tempos de mocidade. A gente passou 15 anos na frente da diretoria da mocidade, e tudo que a gente fazia aqui na igreja, arrumando um retiro, organizando um retiro, que é muito trabalho, ou fazendo alguma coisa que dependesse de dinheiro, a gente tem que confiar realmente nas pessoas que estão cuidando do dinheiro. E eu costumo falar até para os jovens mesmo, que aqui dentro da igreja foi um aprendizado sem igual, que os jovens realmente não devem desprezar esse aprendizado, de trabalhar na casa do Senhor, enquanto tem realmente ali o seu tempo na frente, e se possível pegar uma liderança ali de jovens, ou trabalhar mesmo que numa diretoria, porque é muito aprendizado. E quando eu vejo aqui que se você ler esse texto sobre a reparação do templo,
Você vai ver que Josias, ele confiou aos sacerdotes que estavam no templo, naquela época, e os sacerdotes, eles pegavam esse dinheiro do povo, os guardas do templo, eles pegavam esse dinheiro, recolhiam esse dinheiro e pagavam as pessoas que estavam trabalhando, os carpinteiros e outras profissões ali que estavam envolvidas na reparação do templo, e tudo era feito com muita honestidade. Então eu imagino que aquele povo fazia as coisas com um coração tão alegre a Deus, tão feliz de fazer aquilo para Deus, que a honestidade vinha em seguida, era seguido, a honestidade, a fidelidade era seguido, não houve corrupção. A gente vê justamente no versículo 7 aqui, que ele fala, porém não se pediu conta do dinheiro. Ele não pediu nota sobre nada, ele não pediu nada aqui, nada. Ele simplesmente confiou nos seus servos. E a palavra de Deus nos fala que tudo foi feito com fidelidade e honestidade naquele local, com muita dedicação. E a reparação do templo foi um sucesso no período do reinado de Josias. Então esse é o ponto que mais me chamou a atenção nesse ponto da revista, que era justamente sobre essa fidelidade. Quando a gente entrega a Deus de coração, de toda a sua alma, realmente de todas as suas forças, essa questão de a gente ter uma dúvida não é gerada. Porque a gente sabe com quem a gente está trabalhando, porque essas pessoas também estão envolvidas no mesmo princípio que você. Então é por isso que eu falo que eu cito a mocidade, porque a gente tinha esse mesmo trabalho. Óbvio que a gente presta contas justamente porque somos falhos, mas hoje em dia a gente faz tudo, na verdade, anotando tudo e pegando nota, né, tudo certinho, porque realmente a gente precisa prestar contas. Mas naquela época, você vê que Josias confiou 100% em quem estava à frente daquele trabalho. Ele não pediu contas de forma alguma. Nem o povo pediu contas, né? E isso é o mais interessante também. A Bíblia não relata que nenhum povo que entregava o dinheiro ali como oferta ou como seus dízimos, ele pedia conta do que era reparado, do que era gasto na restauração do templo. Amém? Então, vamos passar para o próximo ponto, que é o 3.3. O encontro com a palavra de Deus. Lá na página 70. E aí já é uma consequência da restauração do templo. E o autor da revista ele fala assim, ó. Depois de uma década buscando ao Senhor, finalmente o rei Josias o encontrou. Enquanto os seus servos estavam restaurando o templo, eles acharam o livro da lei. Ao ouvir o que nele estava escrito, o piedoso rei ficou desesperado, rasgou suas vestes e mandou consultar a profetisa Hulda. Josias havia feito tudo o que podia para conduzir a sua vida e a vida de seu povo na presença do Senhor. Mas somente depois de conhecer a palavra de Deus, ele descobriu o quanto estavam encrencados por causa dos erros cometidos contra a santidade divina. Esse tem sido o motivo pelo qual o povo de Deus tem perecido até hoje a falta de conhecimento. A boa intenção não é o suficiente para agradar a Deus. É necessário obedecermos à sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. E aí, esse ponto 3.3 é um divisor de águas na vida de Josias. Quando ele encontra o livro da lei. Estavam sacerdotes ali reformando o templo, reparando o templo, e notaram que provavelmente as escrituras estavam escondidas, né, que na verdade era a Torá, eram os primeiros livros da Bíblia, e que era justamente a lei de Moisés. E quando eles encontram ali o livro da lei, eles levam a Josias. E quando o seu sacerdote, quando seu servo lê o livro da lei para Josias rasga suas vestes ali em sinal de arrependimento, de transformação ou de tristeza. Porque ele vê que tudo o que ele vinha fazendo e que seus antepassados fizeram estava errado. E aí é por isso que me chama a atenção a questão de Josias ter iniciado seu reino com 8 anos de idade e terem colocado na cabeça dele que o Deus de Israel era o Deus correto e o Deus de seus antepassados. E Josias simplesmente, até então, ele servia a Deus com seu próprio achismo, vamos dizer assim. Ou então por palavras de outros, que não tinha uma lei escrita, não tinha nada escrito onde ele se basear. Ele se baseava na palavra talvez de outros. Como a gente falava aqui,
vinham as canções, talvez as canções dos povos antigos, ou as palavras que eram deixadas para os povos antigos, mas o livro da lei estava escondido. Ou estava, na verdade, a Bíblia fala que estava perdido. Se a gente pegar ali 55 anos de Manassés, ele nem teve acesso a esse livro. Na Bíblia, eu tentei procurar, e realmente não se fala onde se perdeu, mas a gente imagina que realmente durante toda essa idolatria que se foi colocada no templo, e toda essa idolatria que foi feita pelos seus antepassados, realmente esse livro foi se perdendo debaixo de tanta idolatria. E provavelmente esse livro estava escondido. O pastor Gideon Júnior, exato. O pastor Gideon Júnior acabou de falar aqui, que lá em Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, ele fala que foi determinado que todo rei tivesse uma cópia da Torá. E que deveria ser lida e seguida todos os dias. E realmente isso se perdeu. Esse costume se perdeu, na verdade, né? Acabou se perdendo. Então, vamos dizer que uma das cópias que estavam ali realmente no templo foi achada por Josias. E ali realmente foi um divisor de águas, porque quando ele leu, e com certeza ele leu toda a parte que falava a questão do sacrifício, a questão da Páscoa que deveria ser realizada todo ano, anualmente, e todo aquele, a gente sabe que toda adoração, de sacrifícios, de tudo aquilo que era feito ali, que estava escrito na lei de Moisés, havia se perdido. Todo aquele costume que tinha escrito na lei de Moisés havia se perdido. Josias, ele serviu a Deus, até o momento ele encaminhou o seu povo pelo que ele tinha no seu coração, vamos dizer assim. Mas isso não é o suficiente, como o autor da revista disse. E a gente realmente crê, porque hoje em dia o que mais tem são pessoas que falam que são cristãs e servem a Deus sem ler a palavra, sem orar, sem jejuar, sem congregar, que acha que Deus, eu tenho Deus está no meu coração, eu faço bem, está suficiente. Até então era isso que Josias fazia. E não era o suficiente. Quando Josias leu a palavra e viu, ele rasgou suas vestes, em sinal ali realmente de tristeza, de arrependimento, que era isso que fazia-se na época. Uda. Ela era a mulher de Deus que trazia a voz de Deus para aquele momento. Exato, exatamente. Ela era um Elias da época, um Eliseu. Olha que mulher grande. É fantástico. Esse ponto da Uda realmente são poucas mulheres que a gente vê como profetisa na Bíblia. E quando Josias acha as Escrituras, e ele pega as Escrituras, é lida para ele pega essa leitura e manda seus sacerdotes procurarem alguém. Ele primeiro pergunta procurar alguém, né, que tivesse a palavra, que pudesse falar com Deus, para ver o que Deus falaria. Justamente tentando atestar aquele livro, né, vendo se realmente aquilo era o correto. E quando Josias manda procurar, seus sacerdotes acham, seus servos, eles acham Uda, que era uma profetisa mulher, que realmente ele falou com Deus, e Deus deu uma resposta através dela para Josias. E aí foi um ponto que foi muito chave também na vida de Josias. A gente vai ler, deixa eu só pegar aqui a referência, está lá em 2 Reis 22, 8 a 17, que é justamente quando ele consulta a profetisa Uda. 2 Reis 22. Isso, o 8 já é a questão da... Quando eles acham. Na verdade, a gente vai ver aqui a parte só do versículo 13, que é quando ele consulta, quando ele pede para os seus servos consultarem um profeta. Fala assim, ó, versículo 13, lá de 2 Reis 22, versículo 13.
ele manda a Ilquias, né, que era um dos seus servos, que era o sacerdote, e outros servos irem e consultar o Senhor por ele. E diz assim: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o quanto de nós está escrito. Aí ele fala: então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tíquiva, filho de Aras, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Versículo 15. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou, a mim, no caso de Josias, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que lhe hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Quando eu li isso daqui, irmãos, eu falei assim, Josias poderia, quando ter ouvido essa palavra, e falado assim, quer saber, eu vou fazer que nem Ezequias no final da vida. Deixa esse povo aí. Deixa esse povo aí, eu vou tocar do meu jeito aqui. Quando ele leu a palavra, primeiro até que Deus fala exatamente isso, quando Ilquias lê a Torá a Josias, na hora ele reconhece que ele estava errado. Ele nem pensou, ele já viu que durante a leitura, obviamente não foi em um dia, foi toda a Torá que foi lida a Josias, ele se entristeceu muito ali. Ele ficou totalmente arrependido das suas ações. Ele chorava, como Deus próprio fala. E seu coração se quebrantou ali perante Deus. Mas Josias, eu fiquei pensando, se Josias tivesse uma atitude contrária, ele poderia simplesmente ter pego o livro e escondido de volta. Nem precisava ter consultado Deus. Porque a gente vê que quando Deus fala através de Ulda, ele já fala que ele não vai voltar atrás, que ele vai destruir aquele lugar. E isso aqui foi consequência de Manassés, dos 55 anos de Manassés. Deus estava extremamente irado, extremamente irado. Deus não voltou atrás quando Josias levou essa palavra e ele sabia que Josias poderia se arrepender dos caminhos dos seus antepassados e começar a servir a Deus e levar o povo a servir a Deus. Quando eu fiquei pensando nisso, eu falei, Josias poderia simplesmente ter largado tudo de mão, já que a promessa que Deus já tinha feito, que ele morreria em paz. Ele poderia ter feito a mesma coisa que Ezequias fez. Como o próprio Jesuá falou, e isso depois eu me atentei, e realmente, Ezequias ele largou de mão no final da vida. Ele falou, que bom essa palavra, porque pelo menos não vai ser para mim. Então assim, estou nem aí. Josias foi totalmente ao contrário. Ele perseverou na palavra. E falou, tudo bem, eu vou morrer em paz, mas eu vou levar o povo ao arrependimento. Eu vou levar o povo a se render aos pés de Deus de Israel. E isso é o que chama mais uma vez a atenção quando nosso texto áureo. Que realmente Josias serviu ao Deus de todo o seu coração e de todas as suas forças. Ele não mediu esforços para servir a Deus. Amém? Então é isso que a gente estava falando. Realmente,
adianta ser somente bom para servir a Deus, sem conhecer a palavra, sem conhecer os ensinamentos, sem congregar? Adianta realmente ser somente ter boas atitudes, doar ou fazer o bem, sem realmente segui-lo? Não adianta, irmãos. A gente tem que adorar a Deus segundo a sua palavra. Os ensinamentos de Deus estão aqui, no livro da vida. Então não adianta você servir a Deus somente com o seu achismo e achar que o que está escrito na palavra, não, eu posso mudar, não, eu posso adequar a palavra a mim. Não, a palavra de Deus, ela é curta e grossa. Ela é curta e grossa, é eficaz. Está aqui. Você quer seguir a sua vida? Está aqui, ó. A palavra de Deus é essa. Busque a Deus. Não adianta simplesmente você achar que pode servir a Deus de tal maneira que você vai para o céu. Não. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Cristo, é pela sua palavra, é pela sua adoração, é pela leitura da palavra, é por buscar a Ele todos os dias. Amém? Enfim, a gente vai lá para o ponto 4 da revista, na própria página 70. Que foi praticamente ali o avivamento que Josias fez no seu reinado, durante aquele povo. E só lembrando, irmãos, eu quero que vocês não tirem isso da cabeça. Josias estava no meio do Império Assírio. Assurbanípal ali, ele reinou até praticamente metade do reino de Josias, que ele findou ali, ele morreu em 631 a.C. E Josias ele foi até 609 a.C. Então, um pouquinho antes ali, né, na verdade, se a gente for ver aqui, Assurbanípal, ele morreu em 631, Josias ele começou a reinar um pouco antes, 640, então ali, já no findar de Manassés, ele assumiu, e quando Assurbanípal morre, assumiu de seus filhos, só que seus filhos eram totalmente diferentes do seu pai, de Assurbanípal, esse rei assírio. E aí foi onde começou a decadência do Império Assírio, porque eles não tinham a mesma expertise de seu pai, como um general de guerra, como um cara que, só para vocês terem ideia, Assurbanípal ele foi um cara que instituiu a maior biblioteca da época, que foi a Biblioteca de Nínive. Superou essa somente a Biblioteca de Alexandria, se não me engano, de Alexandre o Grande. Que ele realmente era uma biblioteca enorme, enorme, enorme em Nínive. Esse cara era muito safo, ele tinha muita estratégia de guerra, muita estratégia de aumentar ali, tanto que a gente viu ali nos mapas o quanto ele estendeu o território. E eu quero que vocês não tirem isso da cabeça, porque o que Josias está fazendo aqui é no meio do império totalmente idólatra. Só que acho que Judá ficava tão pequeno ali, no meio daquela imensidão de terras, que Josias conseguiu ir quebrando ídolos, quebrando templos, quebrando adorações, e destruindo casas de prostituição, e destruindo ali altares de sacrifício humano, que aparentemente não estava, vamos dizer assim, fazendo nem cócegas no que o Império Assírio tinha de terras. Então, obviamente, Deus estava acima disso tudo, mas se a gente for parar para pensar, aquilo ali realmente foi um movimento muito grande. E quando ele chega nesse ponto 4 da revista, da reforma religiosa ali, do avivamento que Josias impregnou ali no seu povo, a gente vai ler primeiro o comentário da revista, do evangelista Rafael, Rafael mesmo, eu achei que tinha errado o nome do evangelista. Diz assim, ó. Isso, página 70.4. Meu Deus, já 50 minutos já. Diz assim: a Bíblia diz que Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas ordena aos homens que todos se arrependam. Depois de tanto se humilhar diante de Deus e ter chorado em sua presença, o jovem rei alcançou o favor divino. E agora tinha a responsabilidade de conduzir a sua vida e a vida do seu povo de acordo com a palavra de Deus. Então Josias convocou os anciões, os homens de Judá. Só um minuto, irmãos.
Desculpa, vamos aqui. Então Josias convocou os anciões, os homens de Judá, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, com o propósito de fazer uma aliança com Deus, prometendo obediência à sua palavra. Para tanto, ele leu diante deles todas as palavras contidas na lei, e os encorajou a guardarem os mandamentos do Senhor, de todo o coração, de toda a alma, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então, Josias, ele, depois de ler essa palavra e ter recebido essa palavra lida também por seu sacerdote, pelo sacerdote Ilquias, ele decidiu fazer esse grande movimento na região de Judá. Ele convocou todo o povo e começou a ler diariamente a Torá ao povo. E fez com que o povo fizesse essa aliança com Deus novamente. E tudo que era realmente feito ali, lido por Josias, era aplicado. E ele conseguiu fazer com que todo o povo se voltasse a Deus. Então esse avivamento que houve naquela época foi muito grande. Foi muito grande. Mais uma vez, você imagina se você entrar de manhã, chegar de manhã no seu trono, no seu palácio, e ler para uma multidão de pessoas todo o livro, toda a Torá. Todos os dias ele chegava a ler partes da Torá. Todos os dias ele ia ensinando o povo. Todos os dias ele ia realmente martelando aquilo na cabeça do povo, para o povo não se esquecer. E ele fez com que o povo adorasse a Deus de todo o coração e voltasse a aliança com Deus. Porém, ainda mesmo assim, Deus já tinha dado como eu falei, Deus já tinha dado aquela sentença. Ele iria destruir aquele local. O reinado de Josias ia passar em paz. Porém, a sentença já estava dada. Deus não ia voltar atrás. Deus estava extremamente irado, estava extremamente entristecido com o povo de Judá. Então, mesmo assim, Josias ele perseverou e conseguiu colocar esse avivamento, essa reforma religiosa ali entre o povo de Judá. Lá no ponto 4.2, no finalzinho ali da página 70, diz assim, destronando deuses pagãos. Como a gente já havia dito, antes de Josias achar o livro da lei, ele já tinha começado uma destruição de templos. Então ele destruiu ídolos, queimou até virar cinzas, espalhou cinzas dos sacerdotes daqueles templos e profanou todos eles. Depois do que leu Josias, no livro da lei, ele viu que tinha mais coisas para ser feita. Então ele realmente viu que tinha muito mais o que se fazer. E aí ele começa a ir destronando outros deuses pagãos. E aí quando a gente entra aqui no ponto 4.2 da revista, que diz assim, ó, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois se dedicará a um ou desprezará a outro. Anteriormente, Josias já havia iniciado uma limpeza religiosa ao destruir muitos altares de ídolos pagãos. Mas ainda faltava realizar um pente fino em muita idolatria empregada no templo e no meio do povo. O piedoso do rei removeu todas as abominações que havia no território dos israelitas e os obrigou a servirem somente ao Deus dos seus antepassados. Josias entendeu que o Senhor é Deus zeloso e não dividirá sua glória com ninguém. Eu achei fantástico realmente esse texto, igual está na Bíblia, que Josias obrigou o povo. Josias já tinha uma sentença que aquele local seria destruído. Ele foi lá e fez assim, meu amigo, vocês vão servir a Deus. Seja no amor, seja na dor. Porque a palavra que está aqui é o que está na Bíblia. Está lá, ele obrigou o povo a servir a Deus. Então, mesmo se você não quisesse, você seria obrigado a adorar a Deus. Não estão fazendo isso com a gente para adorar outros deuses? Então, vamos pelo menos, já que é para ser obrigado, vamos adorar pelo menos o Deus que é certo. Então, Josias realmente obrigou e ele colocou e conseguiu limpar essa cultura de idolatria do povo de Judá e alguns remanescentes de Israel. Como eu disse, ele conseguiu ir até terras que eram do povo israelita, onde o povo estava exilado, onde o povo foi deportado, e conseguiu, no meio desse povo, pregar a palavra de Deus ainda, e fazer com que esse povo que era o povo de Israel, se humilhasse a Deus. E aí vem a parte mais marcante do reinado de Josias, que é a celebração da Páscoa. Nunca se houve uma Páscoa, desde os tempos de, se eu não me engano, Samuel,
se eu não estou errado, tão grande igual a que Josias fez ali naquele local. E aí onde a gente entra no ponto 4.3 da revista, que é lá na página 71. Diz assim, ó. Depois disto, Josias estabeleceu os sacerdotes em seus cargos e organizou os serviços sagrados em turnos, conforme o modelo revelado a Davi. Em seguida, ele celebrou a Páscoa conforme a lei. A Páscoa é uma festa sagrada que relembra os israelitas de sua libertação na terra do Egito. Nos dias do rei Josias, este evento solene teve um significado especial, pois eles também foram libertos do juízo divino e da ignorância espiritual por falta de acesso à palavra de Deus. Assim, nenhum outro rei havia celebrado uma Páscoa tão completa como Josias. Então, como eu disse, só para vocês terem noção, irmãos, a Páscoa que Josias celebrou durou 7 dias. Josias tirou da própria fazenda do rei cerca de 33 mil animais, entre bois, bezerros, ovelhas e vários animais, segundo o que a lei de Davi e a lei de Moisés, segundo os costumes de Davi e a lei de Moisés estava escrito. Foram 7 dias de festa e adoração a Deus naquele local. Todo o povo de Judá e os remanescentes de Israel vieram a adorar a Deus nessa Páscoa, e nunca houve uma Páscoa tão grande celebrada igual essa Páscoa que o rei Josias celebrou a Deus, justamente reconhecendo ali a sua libertação do povo do Egito, e como o próprio autor da revista diz, ainda teve esse gostinho especial a mais, que era justamente o que livrou o povo de Judá dessa ignorância espiritual, que ele viu que agora ele tinha onde seguir, agora ele tinha uma palavra aonde se basear. Agora ele tinha as palavras escritas ali por Moisés, a lei de Moisés, dada por Deus, e aonde ele se basearia. Então ele tinha tudo aquilo, quando você lê ali na Bíblia, a gente não vai ler porque é bem extenso, Josias ele pega todos os cargos e começa a distribuir em turnos, aos levitas, aos cantores, tudo ele fez conforme os antigos faziam, os seus antepassados faziam, quando era correto ali a adoração da celebração da Páscoa. Então ele fez 7 dias de Páscoa. Eu imagino que minha cabeça ficou viajando, eu falei assim, Deus gosta de um churrasco. Deus gosta de um churrasco, porque foram 33 mil animais, irmãos, colocados em holocausto ali a Deus. Foram 7 dias queimando carne e gordura sobre o altar. Então, a gente vê o quão grande foi esse evento ali no reinado de Josias. Só que, infelizmente, depois dessa passagem de Josias e toda essa grande reforma que ele fez, toda a destruição de ídolos que ele fez e essa celebração da Páscoa, eu vi que Josias, estudando a palavra, eu vi que Josias acaba caindo no mesmo erro do seu bisavô Ezequias. Deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E quando a gente compara isso, você vai ver que Deus, ele olha Josias, assim como viu Ezequias, e ele odeia esse orgulho deles. Ele odeia essa soberba que tomou seu coração. E aí a gente vê como esses reis são parecidos. Foram ótimos reis. Ezequias e Josias são ditos como uns reis que serviram a Deus. São pontos positivos, né, no seu reinado, mas que eles tiveram uma crescente tão boa, que eles se acharam autossuficientes. E aí onde entra o orgulho. E aí é onde eu vou, talvez até mudar a conclusão da revista, por mais que a gente tenha analisado, e mais uma vez agradeço ao evangelista Rafael, que ele falou justamente da questão, da conclusão dele, ele falou assim, ó, ao analisar a história de Josias, conclui-se que um verdadeiro avivamento depende do quanto estaremos dispostos a buscar o Senhor genuinamente e nos submeter à sua vontade. Isso exigirá de nós submissão a Deus em oração e o desejo ardente em conhecer a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Essa parte é a parte do ponto alto de Josias, porque realmente ele serviu a Deus de todo o coração, de toda a sua alma.
Mas por que eu deixei de falar da morte de Josias no final? E aí a gente volta lá na página 69, no ponto 3.3, bem no início ali, que é justamente falando da morte de Josias. Porque foi onde Josias deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E é onde, quando a gente compara com Ezequias. O ponto 3.3 diz assim, irmãos, na página 69. Depois de ter concluído uma excelente reforma religiosa, infelizmente o rei Josias envolveu-se em uma guerra que não lhe pertencia. Temendo que o rei da Síria se fortalecesse e voltasse a perturbar o reino de Judá, Josias tentou deter o apoio militar dos egípcios aos assírios na guerra contra a Babilônia. Mesmo sem buscar a orientação divina, Deus advertiu através de seu próprio rei egípcio para que o rei de Judá não se envolvesse nessa batalha. Seu orgulho falou mais alto, e ele achou que poderia derrotar o rei do Egito com seus próprios recursos. O resultado foi um desastre. Mesmo disfarçado, Josias foi atingido por flechas inimigas e morreu. Não se engane, entrar numa guerra sem a permissão de Deus é suicídio. Então, como eu havia falado, mais uma vez citando os irmãos, aqui já estava, os contemporâneos de Josias, era o profeta Naum, o profeta Jeremias, eram contemporâneos de Josias. Naum, quando escreveu o livro de Naum, a profecia contra Nínive, ele estava no meio de Judá, no reinado de Josias. Então, alguns estudiosos dizem que a profecia de Naum foi escrita em 630 a.C., justamente no meio do reinado de Josias. Josias começou em 640 e foi até 609. A profecia de Naum se cumpriu em 612 a.C., que foi a destruição de Nínive. Então, Josias, ele já estava, né, quando o Josias morreu, a guerra contra o Império Assírio, Deus permitindo que a Babilônia invadisse a Síria, destruísse os povos assírios junto com o povo medo-persa ali, eles já começaram a destruir, invadir Nínive, né, que foi justamente a profecia de Naum. Sofonias também falou sobre Naum, creio que é outro contemporâneo também de Josias. Então, Sofonias, na verdade, falou contra Nínive, que era também um contemporâneo de Josias e Naum. E quando Naum deu essa palavra em 630 a.C., se cumpriu anos depois, em 612 a.C., quando é a queda de Nínive, pelo cenário militar que a gente vai estudando, o Egito, na verdade, todos os povos que não eram de domínio assírio, tinham muita raiva dos reis da Síria. Todo mundo era muito indignado da forma que o povo assírio dominavam as terras. Ninguém gostava. Ninguém gosta de vir alguém, meter o pé na sua porta, te expulsar e te mandar para outro lugar. Então todos os povos ao redor do Império Assírio eram revoltados com os reis da Síria, que se passavam ali. Então, quando o Egito foi tomado, como eu falei no início da lição, o Egito foi tomado e não ficou muito tempo sob o domínio assírio, justamente por ser muito longe, o Egito toma suas terras e tenta apoiar e talvez até gerar ali apoiar a Assíria, na verdade, que ainda deveria ter uns povos remanescentes ali do povo assírio. E aí, quando o faraó Neco, né, que é justamente o que foi ao encontro, se não me engano, em Carquemese, agora eu esqueci o nome da cidade que ele vai, que é no norte ali da Assíria, do Império Assírio. Carquemes. Ele estava saindo do Egito, a única rota que tinha era passar por Judá, as estradas de Judá. E aí, Davi, acho que não sei se você tem aquela imagem que eu mandei no WhatsApp, pode até colocar para a gente. Ali, irmãos, o ponto 1 na imagem é de onde o faraó Neco saiu, do Egito. O ponto 2 é onde está Jerusalém e onde está o povo de Judá. Essas linhas marrons são as estradas onde passavam. Então a gente vê claramente que todas as passagens, as estradas, passavam por Judá, pelo reino de Judá. Por Jerusalém, no caso. Quando passaram por ali, obviamente a gente vê nas próprias escrituras e nas guerras que a gente vê dessa época, os reis sempre enviavam mensageiros avisando, a gente vai passar por aí com comitiva assim, assim, assado, a gente precisa passar, porque eu estou indo em tal lugar.
nessa de enviar os seus mensageiros ao rei Josias, ele fala: ó, Josias, não tenho nada contra ti, minha ideia é somente passar pela cidade, porque eu preciso ir quem realmente está guerreando contra mim. E aí é onde a gente tem que se situa, que igual o evangelista Rafael disse, ele foi apoiar o reino da Síria contra os babilônicos, porque a guerra já estava muito grande. E como eu disse, quem tinha assumido ali já eram os filhos de Assurbanipal, que eram pessoas que já estavam decaindo já o reino da Síria, porque não tinha um poderio militar tão grande, não tinha uma força expressiva igual o seu pai tinha. E quando o reino estava em decadência, em 612 aconteceu a queda de Nínive, a gente vê que logo depois, isso foi provavelmente depois da queda de Nínive, certeza que foi na verdade, porque 609 foi a morte de Josias. Então, vamos dizer, naquele ano, quando o rei do Egito sai do ponto 1 para o ponto 2, e ele queria chegar a Carquemes, que era no ponto 3, lá em cima, Josias, ele simplesmente fala assim, não, primeiro que o rei Neto, ele já fala assim, ó, eu estou indo porque Deus mandou. E quando fala Deus mandou, é o Deus de Israel, o seu Deus me mandou ir. Eu estou indo para fazer isso pelo que Deus me mandou. Então não se meta, Josias, senão você vai morrer. E aí é onde entra o que eu falei do orgulho de Josias. Porque é muito parecido com o orgulho de Ezequias, quando ele mostrou todo as suas riquezas ao povo babilônico. Eles não pediram orientação de Deus antes de dar uma resposta. E quando tanto a visita dos babilônicos a Ezequias, quanto o rei Neco do Egito, passando pelo reino de Judá, foram tudo avisados antes, irmãos. Todos foram avisados. Ambos foram avisados da sua visita. No caso de Ezequias, ninguém chega de supetão para visitar um reino. Antes envia mensageiros, avisa que vai uma comitiva, avisa que vai passar, avisa que vai chegar, até para o rei se preparar. E também saber se você quer receber ou não aquele povo. Ambos foram avisados. Nenhum dos dois tiveram a humildade de consultar a Deus. A humildade de simplesmente chegar e pedir para Deus orientação e falar assim, Deus, está certo? Realmente o Senhor vai deixar o rei Neco passar por aqui, com a comitiva do Egito, passar, eu tenho que deixar esse povo passar. No caso de Ezequias, eu preciso receber esse povo babilônico aqui e mostrar minhas riquezas. Nenhum dos dois tiveram essa humildade de consultar a Deus antes de dar uma resposta. E não faltava, exatamente. É isso que eu fico pensando, e uma coisa que me revoltava muito, quando a gente vê o livro de Juízes, os livros de Reis, é que o povo de Israel, eles sempre estão numa gangorra, na verdade numa montanha russa. Quando eles estão lá em cima, está tudo bem, eles se esquecem de Deus. E eu ficava revoltado, eu falava assim, poxa, esse povo é muito burro, desculpa a palavra. Porque ele sabe que adorar a Deus é o correto. Mas, irmãos, quando eu comecei a olhar para mim, eu falei assim, a gente é do mesmo jeito. A gente é falho do mesmo jeito. Quando está tudo bem, a gente se esquece de Deus. Mas quando a coisa está ruim, quando está tudo indo de mal a pior, a gente vai adorar a Deus. A gente vai buscar a Deus, a gente vai buscar a orientação de Deus. E aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado, e por isso que eu falei que talvez eu ia mudar essa conclusão. Porque quando a gente começa numa adoração a Deus, e começa uma crescente ali, e começa a adorar a Deus, e começa a se sentir mais confiante com Deus, e a gente sabe que Deus está do nosso lado, a gente parece que começa a deixar de consultá-lo. A gente fala assim, não, Deus está comigo. E Josias foi do mesmo jeito. Josias, ele estava destruindo ídolos, acabando com a idolatria no povo de Judá, celebrou uma Páscoa de 7 dias. Poxa, eu estou bem com Deus. Deus também deve estar bem comigo. Eu não preciso consultar Ele agora para dar essa resposta. E justamente, irmãos, e aí é onde entra um outro ponto. Deus usou até um ímpio para avisar Josias. O rei Neco, ele havia avisado que o Deus de Josias havia dado permissão para ele passar por lá, para ir contra o povo babilônico.
Josias sequer ouviu isso. Levantou sua comitiva, em Megido, cerca de 130 quilômetros de Judá, Megido ou Megido, eu não sei qual é a fala correta, mas mesmo quando ele chega ali, 130 quilômetros praticamente de Jerusalém, ele intercepta o rei Neco, no caso o faraó Neco, e é morto por flechas. Ou seja, Deus não estava naquilo, e Deus já tinha avisado Josias pelos mensageiros. Deus já havia falado, se você se intrometer, você vai morrer. Mas não, Josias primeiro não consultou. Deus ainda deu uma chance para ele ser avisado por um ímpio. E olha que coisa mais feia, irmão, você ser avisado por uma pessoa que nem crê em Deus. Você ser avisado por uma coisa, por alguém que nem acredita no Deus que você acredita. Você foi avisado por uma pessoa que totalmente ímpia. E nem nisso ele acreditou. Ele falou assim, não é possível que Deus tenha falado com esse cara e não falou comigo. Mas eu consultei a Deus primeiro. Meu erro foi não consultar a Deus. Então, quando Josias toma essa atitude, e simplesmente, com certeza, ele estava nesse orgulho, nessa autossuficiência, ele morre. Talvez nos nossos dias não chegue à morte em nossas atitudes, mas talvez uma doença, talvez o financeiro ou o sentimental da gente é atingido por simplesmente falta de sabedoria. E é o que a gente fala lá, o que o Salomão fala lá em Provérbios 8, versículo de 12 a 17. Eu quero que vocês leiam comigo. Já estou terminando. Provérbios, capítulo 8, versículo de 12 a 18. Salomão escreve assim, Provérbios 8, versículo de 12 a 18. 12 a 17, desculpa. Diz assim, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, e eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. É justamente falando sobre a sabedoria de Deus. Se você procura a sabedoria de Deus, você acha. E nesse texto aqui ele fala que ele odeia a soberba, ele odeia os maus caminhos, ele se aborrece com isso. E a sabedoria é totalmente contra isso. É totalmente contra o que Josias e Ezequias praticou no fim de suas vidas. Josias poderia ter tido um reinado muito mais prolongado, ele morreu aos 39 anos, morreu jovem. Então ele poderia ter tido um reinado totalmente longo e maior que o seu avô Manassés. Ele poderia ter sido grande ali ainda, fazer muitas coisas grandes perante o Senhor, mas por causa de um erro, de não consultar o Senhor, levou à morte. E é isso que eu quero deixar para os irmãos. Você vê que esse orgulho de não consultar a Deus, de a gente estar num alto e se esquecer de Deus, é muito perigoso, muito perigoso. Que nas nossas felicidades, nos nossos ganhos, nas nossas conquistas, possamos também compartilhar com o Senhor, que Deus se alegra disso. Não só na tristeza, não só na hora de pedir, senão a gente se torna totalmente miseráveis, irmãos. A gente só pede, e na hora de compartilhar a alegria, a gente não compartilha com o nosso Deus. E é isso que eu queria deixar para os irmãos, amém? Nossa lição termina aqui. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer ter falado aqui sobre o rei Josias, como eu aprendi. Gosto muito do que até o pastor Gil sempre faz aqui, entrando muito nessa questão da história, né? Dos impérios, dos reinos. Realmente é uma bênção. E também deixar meus felizes dos pais para o senhor, para o meu pai que está em casa. Deve estar arrumando lá, minha mãe deve estar arrumando a comida.
por isso não vieram hoje. Mas que Deus abençoe todos os pais também. Feliz Dia dos Pais a cada um, aos que estão aqui. Feliz Dia dos Pais. E não sejam que nem Amon ou Manassés. Ensine seu filho no caminho que deve andar, né? Para que realmente eles, quando crescerem, não se desviem dele. Amém? Obrigado, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar pelo amado, né? É uma pena, vai passando. A gente quer mais, né? A gente quer mais, quer mais, quer mais. Senhor, abençoa o Everson, Deus. Abençoa a Fernanda. Senhor, continua dando sabedoria e abençoa teu filho cada vez mais na palavra. Ó Deus, abençoa, ó Pai, e prospera em tudo. É o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Amém. A gente que gosta de estudo bíblico, a gente gosta de escola dominical, gosta da quarta-feira. E que bom. Usem mapas, meus filhos. Usem mapas. Mostrem direitinho. O povo precisa muito de mapas para crescer e aprender. Como a gente está crescendo na palavra do Senhor. E hoje à noite continua a mensagem para pais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amores, vamos